Oi, pessoas, tudo bem? Hoje o nosso assunto é uma coisa bem específica dentro de cálculo estequiométrico, que é quando você tem um reagente que é chamado de limitante e, naturalmente, um outro reagente que é chamado de excesso. Agora, a primeira pergunta que vem à cabeça é a seguinte: como é que eu sei que eu estou no caso de reagente limitante ou excesso, ou quando eu estou em pureza, rendimento ou então reações sucessivas? É simples. Quando o enunciado de um problema te dá a quantidade de dois reagentes, então você está nesse caso que a gente chama de reagente limitante ou em excesso. E eu posso te garantir, isso aqui é uma coisa muito simples, não tem estresse, você vai entender numa boa e vai conseguir fazer os seus problemas, né, das suas aulas por aí tranquilamente. Então acompanhe que você vai ver que vai dar tudo certo. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: reagente em excesso é aquele que está fora da proporção estequiométrica da sua reação. E aí vem a perguntinha: professor, mas de onde vem essa proporção? Lembra que você aprendeu a fazer balanceamento de equações ou pelo método da tentativa e erro ou pelo método da oxirredução? Então, isso é para dar a você a proporção estequiométrica, ou seja, a quantidade em mols de cada reagente que participa dessa reação, ou melhor, de cada substância, né, que você tem os produtos envolvidos também. Uma vez que essa proporção está dada, eu tenho que se lembrar de uma coisa. Numa reação química, aqueles valores que eu chamo de coeficientes estequiométricos são quantidades em mol. Isso quer dizer que se você quiser fazer um exercício qualquer, resolver um problema utilizando quantidade em massa, você vai ter que fazer uma conversão. Mas isso é fácil de fazer, não é? Então, vamos considerar um cenário bem simples, genérico. Depois a gente vai falar de analogias e depois eu vou te mostrar um exemplo concreto. Muito bem. Então vamos considerar uma reação como essa aqui, ó, uma reação genérica que envolve os reagentes A e B para formar o produto C. O que eu sei desse processo? Então, de acordo com o padrão de exercício de limitante em excesso, o exercício vai te dar no enunciado a quantidade de A, de alguma forma, a quantidade de B, de alguma forma. E você terá que decidir se essas quantidades são proporcionais entre si ou não. Então, se forem proporcionais entre si, estamos no caso geral de cálculo estequiométrico. Acabou a história. Agora, se não estão, eu preciso saber o seguinte: existem duas possibilidades. Ou o reagente A está acima da proporção, ou o reagente B está acima da proporção. Aquele que está acima da proporção é o excesso, e o outro, naturalmente, é o limitante. Não dá para ter excesso e limitante ao mesmo tempo. Se você for pensar, talvez até tenha algum tipo de sentido falar dessa forma, só que aí eu caio no caso geral, então está tudo sob controle. Então, qual é o primeiro ponto que você precisa saber? Você tem que decidir quem é o reagente que está em excesso, quem é o reagente que é chamado de limitante, certo? Então, vamos pensar o seguinte: quais são os passos para resolver esse problema? São basicamente dois. Primeiro, descubra qual é o teu reagente em excesso e se você achou o excesso, o outro é limitante. Ou então descubra o seu reagente limitante, que aí o outro naturalmente está em excesso. Agora você vai fazer essa avaliação usando uma proporção comum. Então essa proporção significa que você pode resolver o problema com uma regra de 3 ou com um fator de conversão. Tá tudo bem. Você usa o que for melhor para você. Em alguns casos eu sugiro regra de 3, em outros casos eu sugiro fator de conversão por uma questão de adaptabilidade. Depois você vai ter que fazer o seguinte: você encontrou quem é teu reagente limitante? Sim, faça o resto dos cálculos do problema com ele. E acabou a história. É simples assim. Então, para que você fique de boa, é só a gente ver o seguinte, ó. Vamos ver assim. Uma analogia. Então, antes que alguém fale qualquer coisa, eu vou usar aqui um exemplo bem simples, muito fácil de entender para alunos de diversas faixas etárias. Então você vai imaginar uma festa onde existem 5 meninas e 6 meninos. A minha pergunta é: quantos casais heterossexuais são possíveis? Então, para deixar uma coisa bem clara,
Eu sei que existem vários tipos de casais, absolutamente normal, faz parte da vida, cada um com suas escolhas, sendo feliz é o que importa, tá tudo certo. Só que o meu foco nesse momento são casais heterossexuais, porque isso se encaixa perfeitamente no que eu quero dizer no exemplo. Então, sabendo que um casal heterossexual é formado por um menino e uma menina, e aqui representado por uma mulher e um homem, essa linha amarela liga uma mulher a um homem. Então, se eu repetir o processo de ligar uma mulher a um homem, sempre obedecendo a proporção de 1 para 1, daí eu tenho o casal, você vai perceber que aqui em cima está sobrando um homem. Tem um menino sobrando. Esse menino sobrando está em excesso nessa festa. Portanto, as mulheres são o reagente limitante, ou seja, elas definem a quantidade de casais. A quantidade de meninas nessa festa, em especial, define a quantidade de casais. Então, as mulheres são o reagente limitante. Simples. É fácil, não é? Segue a vida. Agora, um segundo exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos ver o seguinte. Você tem um cenário onde numa montadora de automóveis, para fazer um carro qualquer, você usa 5 rodas, né, considerando as 4 que vão no chão mais a roda que está no estepe, e um carro com 5 portas, as 4 por onde entram as pessoas e a quinta que é do porta-malas. Muito bem. Aí, num determinado cenário, desse de pandemia, ou sei lá, qualquer cenário que você queira imaginar, você tem aqui no estoque, num determinado momento, 25 portas e 30 rodas. A pergunta que é feita a você é a seguinte: quantos carros são possíveis fazer com o que tem no estoque? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: qual é a quantidade limitante, qual é a quantidade em excesso? Embora isso possa ser resolvido rapidamente por pessoas com facilidade de raciocínio matemático, nós vamos fazer um modo conservador que se adapta para todas as pessoas. Então, você vai olhar o seguinte: vamos considerar do ponto de vista das portas e depois eu vou fazer a mesma coisa para as rodas. Acompanhe aqui comigo. Então você tem o seguinte: eu vou descobrir o número de carros que eu faço com essas portas. Então eu vou usar o fator de conversão. Então, para usar o fator de conversão, eu tenho que começar pelos dados de entrada, que no caso são as 25 portas. E eu vou multiplicar isso pelo fator de conversão adequado para cancelar a unidade de portas e sobrar a unidade de carros. Então, eu sei que um carro é feito com 5 portas. Então, eu faço o seguinte: eu multiplico o número de portas pelo fator de conversão de carros e portas. Então, quando eu fizer isso, eu vou cancelar a unidade portas com a unidade portas. E qual é o único cálculo que eu faço? É 25 vezes 1 dividido por 5. Ou seja, eu produzo 5 carros com essas 25 portas. Agora, para fechar o raciocínio nesse exemplo, que é um pouco mais complexo, você vai ter que fazer o seguinte: quantas rodas são necessárias para fazer esses 5 carros, considerando que eu vou usar todas as portas? Tá? Então, usando o mesmo raciocínio, o número de rodas que eu preciso é igual ao número de carros multiplicado pelo fator de conversão de rodas para carros. Usando o mesmo princípio de eliminar uma unidade, né? Isso aqui é uma análise dimensional básica, então eu cancelo carro com carro. E agora o que sobrou? 5 carros multiplicado por 5 rodas, eu preciso de 25 rodas. Agora preste atenção numa coisa. Eu tenho aqui a necessidade de 25 rodas, então eu só preciso de 25. Mas quantas rodas eu tenho no estoque? Se você voltar um pouquinho, né, na sua memória, você vai ver que existem 30 rodas em estoque, não 25. Ou seja, você tem no estoque mais rodas do que você precisa. Portanto, as rodas são a quantidade em excesso nesse momento.
e, por consequência, as portas são o reagente limitante, ou a quantidade limitante, ou o objeto limitante, o que você quiser pensar melhor, certo? Então agora, como eu disse que a gente ia fazer por dois raciocínios diferentes, vamos olhar do ponto de vista das rodas. Cara, é exatamente a mesma coisa. Então o que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, eu vou calcular a quantidade de carros que eu faço com 30 rodas. Então, eu multiplico a quantidade de rodas pelo fator de conversão entre carros e rodas. Então, quando eu fizer isso, o que eu tenho? Por análise dimensional, eu cancelo roda com roda. E aí, o único cálculo que eu faço é 30 vezes 1, que é 30, dividido por 5, que é 6. Então, eu consigo fazer 6 carros se eu usar as 30 rodas. Muito bem, só que eu preciso saber agora quantas portas são necessárias para fazer esses carros todos. Então agora eu vou calcular o número de portas. Considerando carros como dado de entrada, então eu vou multiplicar o dado de entrada pelo fator de conversão de portas e carro. Resultado da conversa. O que eu tenho? Eu vou cancelar carro com carro. E aí, a conta que eu faço, o cálculo simples, é 6 vezes 5, que é igual a 30. Então eu preciso de 30 portas. Só que eu não tenho 30 portas. Eu só tenho 25. Portanto, veja, não há 30 portas no estoque. Como eu tenho menos portas do que eu preciso para usar todas as que eu tenho para fazer esses carros, significa que está faltando porta. Se está faltando porta, está sobrando roda. Então as portas são o meu reagente limitante e as rodas são o meu reagente em excesso. Exatamente igual à conclusão que nós chegamos agora há pouquinho. Certo? Portanto, o que a gente vai ver agora? De maneira bem simples, um exemplo concreto, um exemplo baseado em química. Então vamos considerar o seguinte: você tem uma reação clássica de neutralização ácido-base, o que acontece com hidróxido de sódio, ácido clorídrico, que forma água e cloreto de sódio. É importante você perceber que aqui eu tenho os coeficientes estequiométricos definidos. Isso vem do balanceamento da equação. E outro fato importante, eu tenho aqui as massas molares. Por que eu tenho que usar as massas molares? Pelo seguinte, o exercício te deu as quantidades em gramas. Então, a massa molar é o teu dado principal para fazer alguma conta. Bom, agora vamos fazer o seguinte. O exercício te faz duas perguntas. Quem é o reagente limitante quem é o reagente, e qual a massa desse reagente em excesso. Bom, para resolver isso, você vai ter que fazer uma proporcionalidade, que é a mesma coisa que eu fiz com as portas e as rodas e que eu fiz com meninos e meninas na festa. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu vou escolher um determinado reagente para testar. Por que eu escolhi NaOH e não HCl? Por uma questão muito simples. Esse exercício, em especial, ele te dá a quantidade de NaOH que foi usada nessa reação como 80 gramas. Então, 80 é o dobro de 40, então as contas para mim ficam um pouquinho mais fáceis. Então é por esse caminho que eu vou seguir. Então, olha só que a gente está chegando no final dessa conversa. O que eu tenho aqui? Em primeiro lugar, como eu vou testar a quantidade de NaOH? Então, qual é a pergunta que eu vou responder? Considerando que eu use tudo que tem disponível de NaOH, quanto de HCl eu preciso? Essa é a pergunta que eu vou responder. Então agora eu vou fazer o seguinte. A quantidade de HCl é igual à massa de NaOH multiplicada pelo fator de conversão das quantidades de HCl e NaOH. Por quê? Porque eu estou fazendo a pergunta para calcular a quantidade de um a partir do outro. Então, não tem estresse. Quando eu fizer isso, eu vou simplificar a quantidade aqui de NaOH
e vai sobrar quantidade de HCl. Então eu vou fazer o seguinte, 80 vezes 36,5 dividido por 40 vai dar exatamente 73 gramas de HCl. Aí você vai interpretar. Esse é o ponto principal da conversa, é a interpretação. Porque você vai ver o seguinte, você precisa de 73 gramas de HCl para consumir todo aquele NaOH. Ah, já percebeu, né? Você precisa de 73, mas você tem 80. Ou seja, você tem mais ácido clorídrico do que o que você precisa. Então o ácido clorídrico está em excesso. Se ele está em excesso, o NaOH é o limitante. Acabou a história. Respondendo o item B do problema, qual é a massa do reagente em excesso? Se você tem 80 gramas, que é a massa que contém o que você gasta mais o que sobra, basta você fazer a subtração entre as duas quantidades. Então, 80 menos 73 é igual a quanto? 7. Então, eu tenho 7 gramas de HCl como reagente em excesso. Então, vejam, não é nada assim tão complicado. Qual é o grande problema que você precisa? Você precisa, em primeiro lugar, lembrar que, como em qualquer situação de cálculo estequiométrico, você precisa, em primeiro lugar, da equação química balanceada. Em segundo lugar, deixa as massas molares disponíveis, que provavelmente você vai usar em muitos problemas. E depois, use esse raciocínio que a gente discutiu aqui, que não há possibilidade de erro. Faça com calma, leia com calma, interprete com calma, resolva o seu exercício e você vai perceber que à medida em que você segue esse método, aos poucos você vai começar a resolver esses problemas de maneira mais rápida. E aí o que vai acontecer? Você vai ganhar tempo na hora de fazer uma prova. Tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato aqui pelo canal mesmo, ou então por e-mail, ou de alguma forma, e será um prazer responder sua dúvida. Certo? Então, eu sou o professor João Henrique e isso aqui foi uma discussão a respeito de cálculo estequiométrico com excesso de reagente. É isso aí. Beijos a todos.